Pastora Viviane Gonçalves, pastora presidente da Igreja Casa de Paternidade em Resende, Rio de Janeiro. Uma igreja G12 que vem transformando cidades como Itatiaia, Porto Real, Taubaté, Volta Redonda e Resende. Receba com grande alegria a pastora Viviane Gonçalves. Aleluia! Glória a Deus! Quem é de casa não precisa muito de apresentação, né, irmãos? Mas ela é esposa do meu irmãozão, Leandro, mãe do Davi, da Clarinha e dessa linda igreja Casa de Paternidade. Vamos estender a mão na minha mana, amiga mais chegada aqui, irmã. Deus, nós te agradecemos pela vida da pastora Viviane. Espírito Santo, abençoe a vida dela poderosamente, Senhor. Que o Espírito possa fluir, o rio de Deus do seu ventre. Pai, que ela possa falar aos nossos corações. Pai, o que ela preparou e até coisas novas que o Senhor vai dar a ela. Pai, fale poderosamente, Senhor, para que nós saiamos daqui impactados com a tua palavra. Em nome de Jesus. E todos dizemos: 1, 2, 3 e... Glória a Deus pela sua vida. Boa tarde, você pode se sentar. Estou muito honrada de estar aqui hoje, nessa conferência profética. Que coisa linda! Hoje eu venho acompanhada da minha irmã. Cadê a Vaninha? É uma loura bonita que está comigo. Ela dá tchau pro povo, Vaninha. Minha irmãzinha veio comigo hoje, disse que agora vai andar atrás de mim para fazer companhia quando eu for pregar. Eu acho que Deus está preparando. Será, Vaninha, que eu vou começar a pregar por aí? Acho que está profetizando na minha vida, hein? E a gente vê nessa companhia. E eu louvo a Deus por estar aqui numa grande responsabilidade, gente. Como assim me colocaram depois do Rony, pastora Lúcia e antes do Anselmo? Misericórdia! Que responsa! Mas diante desse ambiente profético, eu tenho certeza que o Senhor está falando muito com vocês. Amém? E eu venho aqui hoje... Obrigada. Eu venho aqui para continuar um pouquinho do que o Senhor está falando nesses dias. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu espírito. E fico muito, muito feliz no Senhor, porque num ambiente profético, queridos, o Espírito, ele sempre continua. O Senhor, ele libera alguma coisa específica sobre um tempo. Eu vou falar sobre estações. E o Senhor, ele vai completando. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente participa de uma conferência profética, porque a gente tem que ouvir o que Deus está falando, sem estar aqui, para completar o que Deus já falou e que eu não sei o que ele falou. Não é não? E eu tenho certeza que o Espírito Santo que está fluindo aqui, ele vem para trazer uma estação diferente. Eu quero que você entenda que os ambientes proféticos, eles são construídos através de pessoas proféticas. Diga assim: eu sou uma pessoa profética. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que se move naquilo que entende que o Senhor está fazendo. Eu ouvi o apóstolo Cristiano ministrando para nós, ele falando sobre a diferença do antigo pacto e do novo pacto das movimentações proféticas. Antigamente, na velha aliança, os profetas se moviam por aquilo que Deus iria fazer no futuro. Mas hoje, nós vivemos com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós não precisamos mais olhar para o futuro. Nós, como igreja profética do Senhor, nós temos o desafio de ouvir o que o Senhor está falando para nós hoje. Nós precisamos nos guiar como uma sintonia de rádio. Você sabe o que é um rádio? Quem sabe o que é um rádio? Hoje o pessoal não usa mais rádio, né? Mas como uma sintonia fina de um raio que capta a estação correta para que nós possamos nos mover.
E a igreja do Senhor precisa parar de se mover por ela mesma para começar a ouvir o que Deus está trazendo nesse tempo e começar a se mover de acordo com o que Deus está falando. Então, as pessoas proféticas que somos nós somos seres proféticos, nós temos essa capacidade. Sabe aquela anteninha Wi-Fi que o computador já vem embutido dentro dele? Você já nasceu com uma anteninha para captar a estação correta do Senhor. E nesses dias o Senhor só está refinando para que você possa começar a se conectar, ouvir a voz de Deus. Amém? E eu entendo que eu vou falar um pouquinho para você sobre as estações. E eu quero começar falando sobre uma coisa que eu gosto muito: roupa. Quem gosta de comprar roupa? Adoro comprar roupa. Eu e a pastora Vivi, quando solta a gente no shopping, né, não, amiga? Quando solta a gente no shopping, não é? Eita, nós já temos as nossas lojas certas. E nós gostamos muito. E eu quero falar com você que, não sei se você sabe que as roupas, elas falam muito sobre as pessoas. Se você quer saber sobre uma pessoa, olhe para o jeito que ela se veste. Cada pessoa tem uma característica. As roupas falam sobre a gente. O meu estilo é um estilo mais clássico. Estou aprendendo lá na igreja, tem uma pastora, que é uma personal incrível, e ela falou: o seu estilo é clássico. Estudou umas coisas comigo lá, fez umas cores, ok. E eu estou agora falando para todo mundo que eu sou do estilo clássico. Mas existem pessoas que têm o seu estilo esportivo, não tem? A pastora Vivi tem um estilo mais esportivo. Está sempre com um tênis diferente, uma roupa mais transada, com tênis, não é assim? Tem algumas pessoas que têm um estilo mais criativo, que colocam uma roupa assim, um lilás com verde fluorescente, e que você fala assim: meu Deus, eu nunca usaria aquilo, mas aquela pessoa tá linda. Você conhece gente assim? Eu conheço. Às vezes eu vejo uma coisa na loja e falo: queria usar isso, mas não dá. Para mim não vai. E nós temos nosso estilo. Diga comigo assim: eu tenho o meu estilo próprio. Cada um tem seu estilo próprio, ok? Só que existe uma coisa que nos força a mudar a nossa roupa, independente do seu estilo. E quando eu falo de estilo, eu quero falar também sobre os 5 ministérios. Cada pessoa é de uma área: evangelista, profeta, pastor, apóstolo, mestre, não é assim? Então, como se fossem os nossos estilos. Só que existe uma coisa, existe algo maior do que o nosso estilo, que são as estações. Diga comigo assim: estações. O que as estações fazem? As estações nos fazem trocar a nossa roupa de acordo com ela. Você usa a mesma roupa no verão e no inverno? Não. Você vai ter o seu estilo. Você vai ter o seu estilo, que vai ser, de repente, clássico. E você vai usar uma veste clássica, mas em cada estação você vai ter que se comportar de uma forma. Cada estação, a sua roupa clássica, ela vai ter que pertencer àquela estação. Você está me entendendo? E eu quero usar isso para falar sobre verdades espirituais. Quero que vocês coloquem de pé. E quero ler com vocês Gênesis capítulo 41, verso 14. Eu quero usar essa verdade para a gente falar sobre... Obrigada. Quero usar essa verdade para a gente falar. Vou pedir para colocar um pouquinho de médio para mim, para tirar esse chiadinho, isso. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, verso 14. Diz assim: então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se ao Faraó. Você pode se assentar? Nós já oramos. E eu estava falando sobre o que antes de ler? Que nós estamos
temos que estar preparados para trocar as nossas roupas de acordo com as nossas estações. Por quê? Porque quando a estação troca, quando a estação muda, aquela roupa da estação passada não serve para a estação nova. Embora você tenha o seu estilo, e você não precisa mudar o seu estilo, você pode vestir o que você quiser, mas a estação, ela vai te forçar a ter uma roupa nova. Porque um tempo novo precisa de uma roupa nova, de uma postura nova, de uma fala nova, de um comportamento novo. Nós não podemos nos mover, nós não podemos usar as mesmas roupas de uma estação na outra. E a minha palavra, eu quero dar o título de As Vestes de José. Você pode falar? As vestes? Talvez você nunca se atentou, mas desde quando começa a história de José na Bíblia, José troca várias vezes de roupa. Quando você começa a ler a história de José, você vai ver que a roupa, que o vestuário, é uma coisa que é sempre citada para José. E quando Deus falou isso comigo semana passada, essa palavra foi uma palavra que Deus me deu, e Ele falou para mim que é uma palavra para esse mês. Então eu entendi que aonde eu iria pregar, que era para eu levar essa palavra. Só que o Senhor, cada lugar, Ele faz uma coisa diferente, porque Ele tem uma estação específica para cada lugar. E quando eu comecei a pensar nisso, nessa palavra no sábado, eu falei, gente, não é possível que José trocou de roupa assim. E eu comecei a ver isso, e começou a me mostrar que a veste, ela vai representar algo que está dentro de nós. E cada estação, cada vez que uma estação é trocada, nós vamos precisar trocar a nossa roupa. Pelo menos 5, eu quero falar 5 vestes de José. 5 estações que José precisou entrar. E a primeira coisa que eu quero usar essa linguagem cotidiana de roupa para trazer verdades espirituais para você. Eu quero que você entenda que cada estação espiritual eu preciso me mover de uma forma porque existe uma unção diferente. Cada estação. E existem pessoas que não conseguem entender isso. E elas ficam presas na estação anterior. Tem pessoas que estão 10 anos na igreja. As estações espirituais já mudaram. E a pessoa continua lá atrás na primeira. Não entendem. Porque gostam da estação. Ou porque são apegadas às suas roupas. E não entendem que cada vez que o Senhor te mudar de estação, Deus vai fazer algo poderoso e diferente na sua vida. É como quando nós somos crianças. Você não usa as mesmas roupas de quando você nasceu. Nós éramos bebezinhos, usávamos um tipo de roupa. Era uma estação, uma idade que estava mudando. Clarinha sempre usou vestidinho, botava nela marquinho, vestidinho, meinha com um sapatinho de verniz. E agora está numa hora que ela está com 12 anos. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, esses vestidos não quero usar mais. Eu quero usar calça jeans e tênis. E só usa calça jeans, blusão e tênis. Porque a estação dela mudou. E nós não percebemos que isso é espiritual. E a primeira coisa que eu quero falar sobre José, quero que você mantenha a sua Bíblia comigo aberta em Gênesis, capítulo 40. Gênesis, a gente vai ler alguns versículos. Eu quero falar sobre o capítulo 37, o verso 3. É a primeira vez que vamos chamar a atenção para uma roupa de José. Põe para mim, Gênesis 37, 3. Já? Isso. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Essa é a primeira muda de roupa de José que eu quero falar com você. José era um irmão, num monte de irmãos, e ele era um irmão mais novo. E José, depois dele vem Benjamim, e José, ele era o queridinho do papai. E José recebe um presente do seu pai. Qual era o presente? Diga comigo, uma veste. Ganhou uma roupa.
José ganhou uma roupa, José ganhou um manto, José ganhou uma veste, uma muda de roupa. Olha aqui. E José, quando recebeu esse manto, essa túnica, essa roupa, José recebe as características. Quais eram as características? O que aquela roupa de José simbolizava? Que ele era o mais amado do seu pai. Que ele era o filhinho queridinho. Que ele era o protegido do seu pai. José recebe com aquelas vestes uma característica da estação que ele vivia. E eu quero dizer para você que essa primeira veste representa as vestes de menino, uma estação de imaturidade. E não tem problema viver na estação de maturidade. Porque existe uma estação que nós realmente somos meninos. E essa estação marcava a vida de José. Naquele momento, José era um irmão fofoqueiro, que ia saber o que os irmãos estavam fazendo para contar para o seu pai. Não é isso que o texto diz? Porque faz parte da imaturidade. Quem que é irmão mais novo? Deixa eu ver. Fofoqueiro. Conta tudo pro papaizinho. Eu vou contar para a mãe o que você está fazendo. Não é, gente? Então José vivia nesse tempo, nessa estação. Essa roupa representava, apontava que José estava vivendo um tempo de menino. Então essa roupa, essa túnica talar, essa roupa colorida ou essa roupa longa mostrava que José era um menino. Qual é o problema, pastora, de ser menino? Quando a estação passa e você fica preso na estação de menino. Porque esse é o problema. Tem gente que continua sendo menino na estação de maturidade, que não quer sair. Ai, pastor, eu gosto tanto de ser menininho, bonitinho do pastor. E olha que coisa interessante. José foi correndo para ver aonde os irmãos dele estavam para contar para o pai. Só que quando os irmãos de José veem José, coloca para mim José, Gênesis 37, 23. Esse mesmo capítulo, 23. José estava um tempo feliz, andando com a sua túnica de menino, mostrando para todo mundo que ele era. Só que de repente, diga comigo assim, de repente, e a minha oração é que aconteça um de repente de Deus hoje na sua vida, que Deus troque a sua estação. O texto diz que, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Preste atenção. José estava numa estação de menino, se comportando como menino, vivendo como menino, sendo menino, ok? Só que quando aquela estação está terminando, José chega, José não sabe, José está feliz da vida, porque Deus ele não avisa assim, vou só trocar a sua estação. Existem coisas que o Senhor usa pessoas para provocar, para que você troque de estação. Quando José chega, os irmãos de José agarram José e arrancam a túnica dele. A túnica dele é arrancada. Os irmãos de José iriam vendê-lo. José estava ali naquele momento sem saber o que estava acontecendo e os irmãos ele empurram ele profeticamente para uma nova estação. E a primeira coisa para que ele entre na nova estação, a túnica de menino precisava ser arrancada. Foi de repente. Foi sem esperar. E ele entra nessa estação. E José agora, ele perde. Os irmãos dele profeticamente o empurram para uma estação de maturidade. A túnica precisava ser arrancada. E José agora, ele vai receber uma outra veste. O texto fala, depois você lê tudo, que ele é vendido como escravo. Querido, preste bem atenção.
Existem horas nas nossas estações que o Espírito Santo precisa usar situações, tribulações, lutas, dificuldades para mudar a gente de estação, para arrancar nossa veste de menino. É assim que acontece. E quando José ele recebe essa afronta, ele entra num tempo de maturidade. Existem situações que precisam acontecer para que as nossas vestes de menino sejam arrancadas. Será que você está disposto nessa tarde? E José agora ele recebe uma veste de servo. Ele deixa de ser um menino. E ele é vendido como escravo. Diga comigo, vestes de servo. Sabe por quê? Por que é que José precisou ter essas vestes de menino arrancado? Porque quem é menino não pode servir. Quem é menino só sabe fazer meninice. Menino vive num tempo de proteção. Quem é menino não pode se lançar. Eu entendo a estação de menino como a estação das desculpas. E quando José recebe aquelas vestes de servo, que agora ele é vendido por uma caravana ismaelita, e ele desce ao Egito, e ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele não mais tem o seu manto. Opa, seu manto de menino. Ele não mais. José agora é um servo. José agora é um escravo. E é somente quando você arranca as vestes de menino que você consegue ser um servo. As pessoas não querem servir. As pessoas usam desculpas e não querem mais usar as suas vestes de menino. Quer dizer, elas querem usar suas vestes de menino, não querem mais servir, porque não querem largar as suas vestes de menino. E muitas pessoas não conseguem sair da estação de menino e ir para a estação de maturidade. Como que eu sei, pastora, que as pessoas são dispostas a trocar? Quando elas se dispõem a servir. E José começa a receber agora essa veste de servo. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. E José servindo. E ele fala que ele era fiel. Diga, fiel. E Deus o honrava. José era um homem fiel. Ele estava diante de Potifar, dando o seu melhor, sendo o melhor, com as suas vestes de serviço. E acontece algo muito interessante. E você vai entender por que é que Satanás quer prender você com as suas vestes de menino e não quer que você mude para as suas vestes de servo. Não quer que você troque de estação. Porque enquanto José estava servindo, enquanto José estava se dispondo, Deus estava trabalhando no seu caráter. Pessoas que não servem, pessoas que não se dispõem, pessoas que são meninas, que não querem amadurecer, que estão agarradinhos aqui. Ah, meu pastor, vem aqui na minha casa, pastor, só anda com o Rodrigo, pastor. Não servem. Eu não vou na igreja. Outro dia eu falei lá na minha igreja aqui, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque a pastora estava com a roupa amarela. Eu gosto de azul. Eu acho bonito quando a pessoa está de azul. Aí eu falei, tinha que ter vindo na semana passada, que eu estava de azul, porque hoje eu estou de amarelo. Não é assim? As pessoas ficam com desculpinha. Ah, eu gostava de ser diácono. Ah, agora o pastor pediu para eu fazer outra coisa. Sabe o que acontece? Entenda isso. Enquanto você está servindo, Deus está trabalhando no seu caráter. E quando José estava trabalhando, Deus foi moldando José. E sabe o que aconteceu? Põe para mim, capítulo 39. Olha o verso 10 ao 13. José agora está com vestes de quê, gente? Cri. Quais são as vestes de José que nós estamos falando agora? De servo. Olha o que aconteceu. Vamos até o 13, tá? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Querido, olha que revelação poderosa. Esse manto aqui agora, ele representa as vestes de servo de José. E José está servindo na casa de Potifar. E eu disse que enquanto ele serve, Deus trabalha no seu caráter. Por isso que o diabo quer que você faça nada na igreja. Porque enquanto você for menininho, ele não pode fazer, Deus não pode tratar o seu caráter. E aí José está lá, trabalhando, servindo. E a mulher, gente, porque o diabo manda lá do inferno para tentar. Lá no meu trabalho tem uns endemoniados que aparecem de vez em quando. O senhor tem? Essa daqui era mulher adulta, mas tem uns endemoniados que aparecem para fazer outras coisas para tirar a gente da bênção. Não é não? E essa mulher veio do inferno. Mas a Bíblia fala que não existe nada, tentação nenhuma que nós não possamos vencer. Você pode dizer amém? E José estava sendo tratado no seu caráter. E a mulher começou, vem ficar comigo. E devia ser bonito, gente. Devia ser atraente. E a mulher ficou encantada com ele. Só que quando José estava sendo servo e sendo tratado no seu caráter, ele foi fiel e ele honrou a Deus e ele pôde olhar e dizer não para a tentação. E aquelas vestes de servo dele, quando aquela mulher arranca a roupa dele e ele foge, aquele manto, aquela roupa de servo se tornou numa veste de santidade. Marcou a vida de José. José não é conhecido por um adúltero. José não é conhecido por alguém que traiu a confiança do seu chefe. José é reconhecido por alguém que estava sendo servo do Senhor e as suas vestes de servo foram apresentadas a Deus como uma oferta de santidade. Como são as suas vestes de servo? Com a excelência que você trabalha para o Senhor? Como é que você tem deixado Deus trabalhar no seu caráter? Ou será que as suas vestes de servo estão manchadas com imoralidade? Que toda hora você cai na tentação, vai lá, você mesmo arranca o manto e dá na mão da mulher. Eu estou dando esse exemplo porque é o que está na Bíblia, mas nós não podemos, enquanto servimos ao Senhor, negociar a nossa santidade com nenhum tipo de corrupção. Nós somos a Igreja Santa do Senhor. Amém. Nós temos que entender isso. E José foi aprovado na sua santidade enquanto ele servia a Deus. Porque ele servia Potifar com a mesma excelência que ele fazia para Deus. E aí acontece uma coisa, porque a estação agora é outra. Olha que doideira. José, ele sai da casa de Potifar, deixando o seu manto de servo na mão daquela mulher, que simbolizava a santidade dele, o caráter aprovado, e ele é aprovado. Diga comigo assim, ele foi aprovado. E sabe de onde que ele sai? Da casa de Potifar e vai para a masmorra. Porque as estações de Deus não são as nossas estações. Porque aquela roupa de santidade de José, pastor, mas ele fez tudo certo, ele fez. Só que a estação da santidade abriu espaço para uma nova estação. E aquela roupa que se tornou a marca da santidade abriu espaço para um novo tempo. Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo diferente, porque as nossas estações é primavera, verão, outono e inverno. As estações de Deus não são assim. Deus tem as suas estações demarcadas e Deus vai usar as situações para nos levar a estações específicas. Essa roupa de José abriu uma porta para ele de um lugar chamado cárcere, prisão, masmorra. Como assim? Alguém que estava fazendo tudo certo vai parar num lugar desse? Porque a estação agora é outra. A estação agora, essas roupas de prisioneiro que José recebe, elas são marcadas por uma palavra chamada dependência. Porque o ápice da nossa santidade
Todas as vezes que nós vencermos em santidade, o Senhor vai nos levar a um novo nível. Eu sei que foi esquisito, mas foi uma forma que Deus levou de colocar José num lugar onde ele só ouviria a voz de Deus. José ouve a voz de Deus. José entra num lugar de dependência, inocente, injustiçado. E essa estação de dependência de Deus traz uma unção nova sobre José. Não sei se você lembra, mas a história de José começa quando José é chamado de um sonhador. Você lembra disso? O que ele fazia? Deus falava, Romerson, com ele em sonho. E aí ele ficava empolgado, o pastor Paulo falava assim, gente, eu tive um sonho profético. Quem já teve um sonho profético aqui? Como é que a gente fica? Eu quero contar. Só que ele não tinha interpretação, né? Ele não sabia o que era. Ele sabia que Deus estava falando com ele. E ele contava, pai, eu tive um sonho que estava eu e meus irmãos no campo e os feixes subiam e o meu era maior e eles se inclinavam diante de mim. O pai, você é besta, menino. Você acha que seus irmãos vão se inclinar diante de você? Mas guardava no coração. Pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E o pai falava o quê? Será que eu, sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos diante de você? Porque o pai tem interpretação, ele ainda não. E José, nesse tempo todo, ele tinha sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Você tem sonhos proféticos? Eu quero te falar que esses sonhos proféticos só servem para essa estação. Preste atenção no que Deus vai falar com você agora. Quando José vai para o cárcere, e ele começa a ouvir a Deus, depender só de Deus, porque não era amigo de Faraó. Ninguém ia poder tirar ele dali. O Senhor começa a dar uma unção nova para ele. Deus começa a treinar José dentro daquele cárcere. E o sonhador agora começa a ter uma unção nova de interpretar sonhos. E os homens sonham, o padeiro e o copeiro, eles sonham. E quando eles sonham, José fala assim, o Senhor Deus me deu a interpretação desse sonho. E ele fala que o copeiro vai voltar ao seu lugar e o padeiro vai morrer. E acontece. Escute uma coisa. É no lugar de dependência. Quando você estiver com as suas vestes de prisioneiro, dizendo assim, eu não posso mais nada. Não tem ninguém por mim. É só eu e Deus. Quando você começar a ouvir a voz de Deus, o Senhor vai trazer uma unção nova sobre a sua vida. O Senhor vai te dar uma capacitação nova. O Senhor vai te dar uma unção fresca, dons novos. O Senhor vai liberar algo sobre você. Por isso que você precisa passar as estações. E José começa a ser treinado. E Deus vai treinando José ali. José agora consegue interpretar sonhos. Mas olha que coisa interessante. Põe para mim no capítulo 41, a quarta muda de roupa de José. Veste de menino. Fala comigo. Veste de menino. Veste de servo. Veste de prisioneiro. Agora vem a quarta veste. 41, 14. Que foi o texto que nós lemos. O faraó mandou José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e fazer o quê? Trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha, primeiro, o pai de José dá o manto para ele. Depois, os irmãos de José arrancam o manto dele. O pai de José coloca José numa estação espiritual. Os irmãos de José empurram José profeticamente para uma outra estação. Quando José está na casa de Potifar, a mulher arranca o manto dele. Ela também empurra José para uma nova estação. Só que agora o texto diz que José, por vontade própria, ele mesmo se barbeia e faz o quê? E troca de roupa. Existe uma verdade
espiritual nesse ato. José havia passado por estações espirituais e ele entendeu que a cada estação uma roupa específica precisava ser usada. E José já foi preparado. Quando José estava naquele calabouço, ele tinha uma muda de roupa guardada, porque ele aprendeu que Deus o levaria a uma outra estação e que ele precisava estar preparado. E José, ele mesmo, tira a sua roupa de prisioneiro. Ele mesmo. Agora ninguém mais empurrou José para a estação. Ele tirou essa roupa de prisioneiro e ele falou assim: Senhor, eu estou pronto. Diga comigo assim: eu estou pronto. E ele coloca essas vestes de prontidão, as vestes de quem aprendeu a depender de Deus, as vestes de coragem, as vestes de saber que aonde ele estivesse, Deus estaria com ele, as vestes que ele fala: eu não estou mais agora cuidando da minha vida, se Faraó está me chamando, Deus está me levantando para um novo tempo e eu estou pronto. Você imagina? Se José tivesse até hoje com aquele manto colorido, longo, como irmão mais novo, fofoqueiro, ele não poderia viver o que Deus tinha para ele. E José agora se apresenta a Faraó, querido, e entenda o que eu estou dizendo para você. Escute isso. Precisamos passar por estações para estar prontos para assumir aquilo que Deus está nos chamando. O grande problema é que as pessoas continuam com as vestes de menino e querem assumir a veste de prontidão. O que eu mais vejo na minha igreja são pessoas que se acham preparadas e falam assim: eu estou pronto. Entendeu? As vestes de menino me impedem de estar pronto para servir aquilo que Deus deseja. E quando José entende, ele se apresenta a Faraó. Ele chega diante de Faraó. E olha que coisa poderosa que acontece. Uma nova postura. Você já imagina um prisioneiro chegando diante do rei? Talvez José pudesse pensar: ele vai mandar me matar. Porque da última vez, vamos estatisticamente, da última vez que ele mandou chamar o copeiro e o padeiro, um morreu e um viveu. Então eu tenho 50% de chance de viver ou tenho 50% de chance de morrer. Mas José não estava na estação humana. José sabia que era o Senhor quem colocava e quem tirava ele das estações. E ele estava pronto para o que Deus tivesse para ele. E Faraó chama José. E quando José se apresenta a Faraó, Faraó conta os sonhos para José. Olha comigo. Gênesis capítulo 41. Olhe comigo isso. Nessas vestes de prontidão, José recebe vestes de prontidão. Ele mesmo se veste. Ele troca por vestes de prontidão. E ele se lança naquilo que Deus estava chamando, embora ele não soubesse o que iria acontecer. Mas ele vai. Olha comigo no verso 38. 41, 38. Deixa eu ver se é 38. Isso. Quando Faraó conta os sonhos, José se manifesta como? Ele diz assim... Eu falei 38, mas não é 38 não. Deixa eu ver aqui. Peraí. 30 e... Tá bom. 28. Vamos ver 28, depois a gente vai descer para 38. 28 diz assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. José se apresenta diante de Faraó, representando a Deus. Talvez ele poderia, se ele fosse um menino ainda, ele poderia chegar e dizer assim: então,
o meu sonho que eu tive, porque a interpretação que eu tenho, porque com o talento que eu tenho, mas depois de passar no lugar de dependência, José chega diante de Faraó dizendo, porque Deus está falando com Faraó. Porque as vestes de prontidão representam a Deus e não representam a nós mesmos. Deus não está preocupado, querido, em cumprir os sonhos que você tem. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um propósito para você. E Ele se compromete com aquilo que Ele tem para você, não com aquilo que você tem para você. Deus está preocupado com o que você sonhou. Deus está preocupado com aquilo que Ele sonhou para você. E quando José chega dessa forma, lá no versículo 38, agora está certo. O Faraó reconhece a Deus na vida de José. E ele fala assim, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E agora vem a quinta troca de roupa de José. Lê comigo o 42 que diz assim, e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Eu quero chamar essas vestes das vestes do propósito. Você sabia que quando Jesus morreu, ele foi depositado num túmulo novo e o rosto de Jesus foi envolto por panos de linho fino? Jesus estava ali no ápice do seu propósito. Preste atenção. O propósito de Deus para nós é no final. Olha, José recebe as vestes de linho fino, assim como Jesus foi envolto em linho fino, quando estava pronto, cumprindo o seu propósito. José agora estava pronto, maduro, íntegro, provado, aprovado, fiel. E o Senhor falou para ele, agora você está preparado para que o meu nome seja glorificado em você. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o nome de Deus foi glorificado nele. Qual é o grande problema? O que eu quero dizer com isso tudo? Para você entender que as estações espirituais, elas têm o propósito de nos levar ao propósito de Deus. Que a roupa do propósito é a última. O problema é que nós ficamos agarrados com as roupas lá de trás, de quando nós nascemos da fé, de quando nós ainda somos meninos, e nós não queremos, e o Senhor manda irmão malvado para rasgar nossa veste, eles rasgam, a gente costura e veste de novo. E o Senhor vai e fala, você tem que servir, e você não quer. E aí você vai servir emburrado, e aí faz de má vontade, e Deus não trata o seu caráter. E aí, ao invés da mulher arrancar sua roupa, você mesmo tira. Nós não estamos maduros. E eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas nesse auditório hoje estão assim, Senhor, nessa conferência, fala para mim qual é o meu propósito. Para que eu nasci? O diabo tem prendido muitas pessoas amarradas nesses bancos com essa pergunta. Deus não está preocupado em você saber o seu propósito. Deus está preocupado porque você vai entrando nas estações, sendo lapidado para que você chegue até lá. Precisamos entender isso. Para de perguntar qual é o meu propósito. O seu propósito é o hoje. É ouvir o que Deus está falando hoje e se mover na direção que Deus está te levando. Nós somos proféticos. Lembra que eu falei no início? O que vai ser do meu futuro? Não interessa. Eu quero ouvir o que Deus está falando hoje. Eu quero seguir a sua voz hoje. Eu quero me mover nas estações. Eu quero vestir a roupa da estação. Porque tem estação que dói, querido.
Tem estação que machuca, tem estação que fere, mas é aonde o Senhor está nos forjando. Nós temos que continuar caminhando em direção ao propósito. Eu não sei. Você vai falar para mim assim, pastora, qual é o seu propósito? O dia que eu chegar lá na frente eu vou saber. Às vezes as pessoas ficam assim, por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Se eu contar meu sofrimento para você... se eu for contar meus testemunhos aqui para você. Cada estação carrega um tempo de tratamento para te forjar para a próxima estação. E eu venho como profeta de Deus nessa tarde, nesse lugar, para desatar essa estação nova que essa igreja está entrando. E eu sinto muito. Se você não quiser entrar na estação nova, você vai ficar chupando o dedo para trás. Porque eu sei que tem muita gente aqui que vai viver um tempo novo de Deus. Uma estação nova. Pastora, qual é o meu propósito? Ouça as estações. Troque a sua roupa. Desapega. Cutuca seu irmão e fala, desapega. Desapega, gente. Desapega. A Bíblia fala o quê? Não se coloca remendo novo em roupa velha. Rasga essa roupa. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Eu quero liberar uma palavra de Daniel sobre a sua vida. Daniel capítulo 2. Ai, Senhor. Versículo 21. Essa igreja está passando por uma troca de estação. E uma estação, um manto que precisa ser rasgado nessa tarde. Daniel diz o seguinte: seja bendito o nome de Deus, Daniel 2, 20 e 21, de Deus da eternidade, do Deus da eternidade, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nesse ambiente profético, você precisa se posicionar hoje diante de Deus, nessa troca de estação. Pastor Poblan, eu quis compartilhar com você na hora que eu cheguei, porque o meu espírito ficou muito inquieto com essa palavra de maturidade sobre a sua igreja. Nós estamos vivendo numa estação e hoje o Senhor está rasgando o manto da imaturidade. Eu queria que vocês viessem aqui, vocês dois. Por favor, venham aqui. Eu sei que vocês têm um coração muito para Deus. Eu nunca conheci ninguém igual a vocês. Um coração puro, de servo. E até hoje vocês caminharam num manto de imaturidade. Não imaturidade espiritual, mas uma imaturidade de uma igreja nova, de uma igreja que não tem muita experiência, de uma igreja que vai vivendo, vai fazendo e vai aprendendo fazendo. Não é assim? Isso testifica no seu coração? Eu quero cobrir vocês. Eu quero liberar sobre a vida de vocês essa palavra que o Senhor me deu hoje à tarde. De que esse manto da imaturidade, hoje, ele é rasgado. Solta. Pode soltar. Ele é rasgado. Amém. A estação da imaturidade. E eu vou ler para vocês o que o Senhor falou no meu coração. A estação da maturidade, ela precisa sair. Porque a verdadeira multiplicação só vem com a maturidade.
Menino não pode gerar filhos porque não tem maturidade para cuidar. A estação da maturidade traz grandes desafios e momentos dolorosos. A maturidade ensina sobre prioridades. A maturidade vem pelas experiências. A separação entre pessoas que permanecerão na estação de meninos. Você vai fazer uma separação. Eu sinto o manto sendo rasgado nesse lugar. Deus separando pessoas que não vão entrar na próxima estação, porque elas não querem. Prepare o seu coração. Mas está havendo um despertar espiritual. Vocês não vão mais se mover na sua força. Vocês agora vão começar a ouvir a Deus e andar nesse caminho do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Ouvir para fazer e não fazer para ver. Se preparem, porque vai chegar uma multiplicação avassaladora. Coloque-se de pé. Nós vamos orar por esse tempo. Eu vejo vocês fazendo muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. E eu vejo Deus trazendo prioridades. Prioridades. Eu me admiro com o amor e a excelência com que vocês fazem as coisas para Deus. Mas agora o nível vai ser diferente. Um nível espiritual diferente. Uma sensibilidade. Quero liberar esse tempo aqui, uma sensibilidade espiritual. Pessoas que estão tendo os mantos trocados aqui hoje. Muitas pessoas tendo os mantos trocados. Muitos mantos de meninos sendo rasgados. Deus está desatando essa estação. Eu sei que você tem muitas pessoas fiéis. Mas a palavra agora não é mais fidelidade. A palavra agora é maturidade. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos orar. Eu quero orar por vocês, quero orar pelo pastor Poblan. Eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você esperava receber uma palavra que o fogo fosse cair aqui. Que você fosse rodopiar no Espírito. Mas a estação de maturidade, ela traz entendimento. O fogo, ele é muito importante. Deus quer trazer. Mas o Senhor quer trazer entendimento do que Ele está fazendo nesses dias. Você sabe o que Deus está fazendo aqui nesses dias? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nessa tarde, eu te agradeço por essa igreja. Te agradeço por que o Senhor tem feito nesse lugar. E eu peço ao Senhor que, de repente, de forma avassaladora, o Senhor comece a rasgar essa estação anterior. Eu libero nesse lugar hoje, pelo poder do nome de Jesus, a troca da estação. Que a estação da imaturidade, que a estação da força do braço, hoje se encerra. Eu venho aqui hoje rasgar esse manto e empurrar os seus filhos para essa estação de maturidade, uma estação de entendimento, uma estação de clareza espiritual, uma estação de clareza para ouvir a voz de Deus e prosseguir. Senhor, eu sei que o Senhor tem um grande propósito para essa igreja, e eu profetizo nessa tarde, nessa troca de estação, que eles começam a andar em passos largos para o propósito da conquista dessa cidade, desse Vale do Paraíba, em nome de Jesus. Eu libero sobre eles hoje um manto de maturidade. Um manto de maturidade. Um manto de entendimento. Um manto de clareza. Clareza do Senhor sobre eles. Deus,
que a fidelidade dos seus filhos, que o Senhor tem provado e tem sido aprovada, que os leve a uma roupa nova de dependência nesse tempo de maturidade. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que essa igreja seja revestida de um manto novo para essa estação nova, um óleo fresco, em nome de Jesus. Eu chamo nesse lugar ferramentas novas, um espírito novo sobre essa igreja, em nome de Jesus. Desata os seus filhos, desata o profético nesse lugar, desata o entendimento. Eu chamo agora os dons proféticos, a liberação da profecia, do discernimento, em nome de Jesus, para que eles possam ter clareza. Eu libero sobre ela agora, Senhor, clareza, que já está dentro dela, as minhas ferramentas, Senhor, já liberou, eu tiro agora todo medo, toda insegurança, libera a voz profética, Deus, daquilo que você já plantou, discernimento, para que eu dominar juntos, para discernir os tempos, em nome de Jesus. Usa como o Senhor tem preparado para essa estação, uma estação de maturidade, uma estação de caminhar firme, uma estação de prioridades, em nome de Jesus. Que seja liberado na sua vida uma unção nova de Deus para um novo tempo, uma nova estação do Senhor. Comece a falar com o Senhor agora. Se você tem clamado a Deus por uma unção fresca, Ele já liberou, você só precisa se apossar. Se aposse do Senhor. Se aposse do que Ele já está liberando nesse novo tempo. Nós estávamos na estação do Cordeiro sobre o trono. Mas agora, a estação da igreja, a estação da maturidade, é a estação do leão que toma o território, que se levanta em força, que se levanta em garra, em nome de Jesus. Decisões estão sendo tomadas nesse lugar.